Antes de começar, eu queria agradecer à igreja por me receber novamente. Eu sei que isso é uma prova de fé a todos vocês e de paciência, mas o Senhor há de suprir todas as vossas necessidades, apesar desse brasileiro. E um voto de agradecer a dona Lúcia, ao Carlos, por me hospedar na casa deles, que eu sei que é em nome da igreja. A fé deles está sendo provada mesmo, mas pelo que eu vi, eles vão sobreviver. Isso é importante, isso é bom. Hoje nós vamos tratar do assunto sobre relacionamentos, família, um assunto abrangente. Não vamos trazer nenhum fato novo. Olha, eu não sabia disso, você sabia sim, não é? E como diz o poeta, recordar é viver. Então, nós vamos recordar muitos conceitos que faz-se urgente nesses dias. E falar de família é comigo mesmo, né? Principalmente família dos outros, né? A gente adora falar da família dos outros, né? Mas no caso aqui, nós vamos falar sobre a família de casa, a prioridade, a família da igreja. E aí, primeiro eu preciso falar da minha família, né? Vou falar da família dos outros é fácil. Essa aqui é a minha família, a família Barba Papa. Então, a Andressa, o André, casados, né? Meu filho menor. A minha princesa das Arábias, a Camila, a Karen e aquela pequena lá do canto, que é esquecida lá em casa, né? A Natasha, que graças a Deus veio comigo, está lá. Eu casei cedo, eu casei com 23 anos. Para mim já era tarde. Camila também era um pouco mais jovem. E nós não sabíamos a aventura que estávamos prestes a iniciar. Sabendo que casamento e família, hoje em dia, é um vestir de roupa. Você veste, usa um dia ou dois e fala, não gostei. E troca. Muitos fazem isso. Nós entramos sabendo que tínhamos um Deus que ia nos conduzir. E como fazer, como gerenciar, administrar uma casa, uma família, como trabalhar esse relacionamento. Eu sou um ítalo-luso brasileiro, percebe? Minha mãe italiana, meu pai português e eu brasileiro. Boa coisa não ia dar, né? Vou me relacionar com uma árabe, síria-libanesa, nascida em Barcelona, da Venezuela. Então, as culturas aí tinham que se misturar e se encaixar. Como fazer isso? Bom, esse foi o meu caso. Eu sei que o seu caso também é especial. Eu sei que o seu caso também é importante. Cada um de nós temos uma história e um contexto de vida. E lembrando um texto que nós vamos ler, não vai ser a base do nosso estudo, mas para começarmos o nosso assunto, 1 Reis, no capítulo 3, há um jovem, muito jovem, que recebeu de herança uma nação para reinar e conduzir. 1 Reis, capítulo 3, Salomão está para assumir o trono. Em Gibeon, verso 5 do capítulo 3 de 1 Reis. Em Gibeon apareceu Yahvé a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus, pede o que queres que eu te dê. Já pensou você à noite em casa orando e Deus fala com você, pede o que você quer. Pede o que você precisa, eu vou te dar. O Deus Todo-Poderoso deu um cheque em branco. Pede o que quiser, escreve o que você precisa e imediatamente estará na sua conta. Qual seria a sua reação? O que você diria? Ai, espera um pouquinho, tem uma lista que eu fiz, Senhor, só um instante. Qual foi a reação deste homem que está a assumir o trono de Israel? Vamos pular para o verso 9. A teu servo, pois,
Dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Sabemos que ele pediu sabedoria. E com a sabedoria viriam tantos outros tesouros para a vida dele. Assim como Salomão, ele estava receoso em comandar uma nação. Quando nós estamos dentro de uma família, nós também ficamos receosos. Como eu vou gerenciar, como eu vou administrar, como eu vou conseguir amar essa mulher por 10, 20, 30, eu já estou indo aos 40 anos. Conquistar a mesma mulher por 40 anos é uma grande façanha. Isso não é virtude humana, é a graça de Deus. Somente isso. Eu sei porque eu sei quem eu sou. Né? No sentido, Deus tem que dar sabedoria para cada um de nós administrar a vida. Ah, mas isso foi com Salomão, eu tenho dificuldade, eu não sei se eu vou chegar a tanto, mal tenho diploma. Bom, se esse é o seu caso, venha comigo porque eu também não tenho muito diploma não. Vamos para a carta de Tiago, lá no final do Novo Testamento. O que nós vamos encontrar em Tiago? Outro Salomão? Só para destacar um versículo, Tiago, capítulo 1, verso 5. Tiago está lá no final, hein, gente? Depois de Hebreus, vem Tiago. Ele tinha que vir antes de Pedro. Esse homem aqui era danado. 1,5 de Tiago. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Ah, está com falta de sabedoria? Dobre os joelhos, peça a Deus. Senhor, eu preciso resolver esse problema. Senhor, eu preciso administrar isto. Me dê sabedoria. Começa assim, com a fé. Acabou, então vamos almoçar? Ah, não é ainda não. Ah, não é ainda. Vamos começar. Está aqui o título do nosso estudo. Famílias disfuncionais. Um título meio ruim, não sei para Portugal se isso aqui pega bem. É um termo técnico. Eu teria dado, se fosse lá no Brasil, conhecendo lá a nossa Malta, eu teria dado um outro título. Seria Família Barata Voa. O que é família barata voa? Se soltar uma barata aqui voando, o que acontece aqui dentro? A Lúcia é a primeira a sair. Né? Até a Anabela, com o pé ruim, vai sair correndo. Não é? Cada um vai para um lado. E gritando, pega você, eu não, pega você, é comigo, não é comigo, é com ele. Fica um alvoroço terrível aqui dentro. E tem muita família barata voa. Onde todo mundo corre, todo mundo critica, todo mundo dá sugestão e ninguém tem razão. Então, nós vamos ficar com famílias disfuncionais mesmo, porque é um termo mais técnico, né? Fica mais polido, mais eclético, e eu não quero passar a imagem de que eu sou, né? Não fica bem, né? O que vem a ser isto? Família disfuncionais. É uma família em que os conflitos, má conduta, abuso da parte de um dos membros da casa, começa a ocorrer. E isso vai fazendo com que a rotina da casa se acostuma com aquilo. Com aquela malcriação, com aquela sujeira, com aquela indiferença. E as coisas ocorrem normalmente e você se acostuma de tal modo que se acha aquilo normal. É assim mesmo aqui em casa. Hã? Talvez você vai falar assim, não, mas na minha casa não acontece isso não. Vou sair lá fora e vou tomar um ar, quando terminar me chama. Bom, convido você a ficar mais um pouco, de repente. Sintomas, vamos ver se a sua família de fato passa por esse raio-x aqui.
O conflito se manifesta quando a tolerância começa a desaparecer. Quando a crítica aumenta pouco a pouco. Você vai com essa roupa, é? Você está com aquele sujeito de novo? Você não fez aquilo? E isso começa gradativamente se intensificar. As queixas são até desprezadas. Ou seja, a pessoa está falando e você... sempre com essa história de novo. O conflito chega num ápice. Quando falta respeito. Ah, tá bom, cala a boca, já sei, pronto. Aí, você já está no alerta vermelho. Cuidado. Desrespeito se estabelece quando se torna comum insultos, xingamento, hostilidades, zombarias. O revirar os olhos é a pior coisa. Ai, tem até um meme no telemóvel, né? Uma carinha lá que só vem ele, né? Tudo isso acontece, porém, todas estas coisas acontecem gradativamente, sutilmente. Ela não acontece assim, numa explosão de vulcão, de repente, um terremoto. Brum. Não, o abalo sísmico vem aos poucos. E você tem que estar atento a estes sintomas. Opa, pode vir um grande terremoto aí. Quem já não assistiu aquele filme lá do Jurassic Park? Acho que é. Que tem um copo de água em cima de uma mesa e o dinossauro vem andando e o copo começa a balançar a água. E a pessoa está na mesa e ela vê o copo balançando. É um sintoma, alguma coisa está vindo aí que não é boa. Alguma coisa está tremendo aqui. São sintomas exagerados, porém nós temos que estar atentos a estes pequenos ruídos, porque pode vir daí uma grande tempestade. Este é o nosso tema, o nosso texto para extrairmos lições, porque se você imaginava que eu ia sair tudo da minha cabeça, por sua sorte não vai sair, né? Vai sair da palavra de Deus, assim tem que ser. Gênesis capítulo 37, nós vamos ler alguns versículos. Acredito que toda a igreja conhece a história. É conhecido também intimamente nos círculos teológicos como José, o Zé Bonitinho. Zé Carvalho, me desculpa. Tem outro que é mais bonitinho. Gênesis 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-se uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiavam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. Como é importante saber cuidar das palavras que falamos. Verso 9: e teve José outro sonho. Esse rapaz também só dormia, né? Para ter sonho, né?
E o contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e seus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Até aqui. Depois a gente continua. Se não der para continuar, você já conhece o fim da história, da novela, né? Se é que já assistiram a novela. Aqui em Moisés ele escreve Gênesis. Na verdade ele escreve os 5 primeiros livros da Bíblia. Essas histórias que lemos em Gênesis é para trazer esperança e não desespero. E não curiosidade. Nossa, a família deles lá também não cheirava bem. Era um período que a promessa de criar um povo de adoradores, para que este povo pudesse levar a mensagem de um Deus verdadeiro aos outros povos, parecia impossível. Porque Deus escolheu um casal de idosos, Abraão e Sara, para cumprir a sua promessa. Portanto, a história escrita que Moisés escreve, inspirado pelo Espírito Santo, é para trazer esperança. Se a sua vida não está como você gostaria, há esperança ainda. Gênesis 37 fala de uma família que conhecia o Deus vivo e verdadeiro e assim mesmo pecaram uns contra os outros. Aqui está um esboço razoável de como se desenvolve o capítulo 37. Começa com ódio, a inveja, violência, conspiração, indiferença, dissimulação. Sintomas de uma família disfuncional. Eu não sei se naquela época no deserto tinha isso, mas a barata já estava levantando voo ali. Aqui. Você pode até imaginar, mas eu tenho Deus, eu sou crente, aqui em casa, mas chegou a hora de nós fazermos um check-up, um raio-x, uma radiografia, para detectar alguns destes tremores que podem surgir na vida, dentro de casa. Bom, vamos apresentar a grande família. Já apresentei a minha família, né? Agora eu vou apresentar a família do Jacó. 12 filhos de Jacó. Por que os 12 filhos são tão importantes? Porque da tribo de Israel, cada filho desenvolve uma tribo em Israel, viria o Messias, o Cristo. Messias em hebraico, ungido. Cristo, ungido em grego, é o nome. Conhecemos a história de José. Abraão e Sara tiveram Isaac, Rebeca, Esaú, Jacó. Este homem foi casar com Raquel, mas quando acordou de manhã estava com Lia. Que confusão, né? E aqui ele tem com Raquel o filho José e Benjamim, quando a mãe Raquel falece, morreu. Por isso que José ele vai se afeiçoar mais a Lia. Por ser filho da velhice, como lemos, José é o mais querido, o mais protegido. E dentro de casa, sempre nós temos um mais protegido, mais querido. Enfim, aqui está esta família. Quanta gente! De tudo quanto é tipo, modelo, cor e espécie. Está aqui. Perceberam? Vamos lá, hein? Veja que José ele vai trazer, como lemos, notícias dos filhos de quem? Zilpa e Bila. Mas a família aqui com Lia é importante e não vamos conseguir destrinchar todos, mas vamos nos focar a eles. Bom, em nossa língua, nosso idioma, português traduzido aqui para Gênesis 37, a má notícia pode ser uma verdadeira, ou pode ser falsa, ou pode ser um fake news. Porém, no hebraico, esta frase específica que José vinha e trazia más notícias dos seus irmãos,
tem uma conexão, uma conotação de um relato maldoso, malicioso, tendencioso. E muitas vezes nós fazemos uma crítica soft, suave, para dar uma alfinetada no irmão, na mãe, no avô, no pai, que seja. Assim, o termo aqui trazia más notícias, difamação, ou seja, ra ruim, dibá mal. Notícias denotam em si mesmo uma tendência para prejudicar as pessoas, para já fazer, como a gente chama, né? Fazer a cama, né? Fazer a caveira da pessoa. E José, não sei o que estes irmãos faziam no campo, como pastoreavam, ele vinha e aumentava a história. Ele pintava o quadro com cores fortes, berrantes para o pai, exagerando. Por que ele fazia isso? Temos aqui Provérbios 10, 18, anota aí. José não gostava dos seus irmãos? Ou talvez não queria trabalhar, ou não gostasse de estar junto com estes. Ou estes também o desprezavam, porque sabiam que era um menino sonhador. Agora ele faz a sua parte para tumultuar a vida dentro de casa. Em vez de contornar a situação, são muitas mães, literalmente, né? Zilpa, Lia, Bila, conflito esse destacado, ele chama exatamente os filhos da Bila e da Zilpa. Ele já ofende, ele já dá uma crítica de leve, mas já começa a ferver a situação. O salmo que nós podemos destacar, muitas vezes falta para nossas vidas, principalmente dentro de casa, Salmo 15, verso 4, diz assim: a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda. O texto de Romanos 12, verso 20, traz algo parecido com isso. Diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Muitas vezes a gente não quer ser passado para trás, a gente não quer levar prejuízo. E o texto aqui nos ensina que muitas vezes nós temos que sofrer o dano. Tudo bem, vai, fica com isso, não tem problema. Não vamos criar um mal-estar dentro de casa por causa dessa situação, por causa que um fez isso, um ganhou aquilo, outro. Muitas vezes a gente vai à disputa. Eu também quero. Se ele fez, se ele conseguiu, eu também preciso e eu quero. Mas o texto, a Bíblia, nos ensina, nos adverte várias vezes a sofrer o dano. A sua vez vai chegar também. Ele teve a dose dele agora, a sua vai chegar. Estes conflitos que surgem, às vezes vêm embalados numa caixinha bonita, mas tem uma notícia. Oba, obrigado. Se eu lembrar, eu tomo. Muitas vezes esta caixinha bonita de música sempre traz uma pontada para te atacar, te ofender. José ele vai agir com maledicência. Eu sei que eu estou acabando com o sonho de muitas pessoas aí, porque gostam de José. Porque José é o herói da história. José é o benfeitor da história. Ele aponta o erro. Eles estavam errados, pai. Olha, sim. Mas é a forma de falar, de contar, a maneira de se postar que estava equivocada, que estava
transmitindo a mensagem de alguém arrogante, alguém que tinha uma roupa especial, que já mostrava que era o preferido. Muitas vezes você tem razão, quantas vezes você tem todo o direito de assumir com autoridade, porém a maneira como se expressa, como fala, isso pode arruinar. A palavra de Deus nos ensina que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. No tempo certo, na hora certa. Não é no fervor da discussão que você vai chegar e começar a falar boas verdades em cima. Pronto, ali você está colocando gasolina na fogueira. Ele vai agir com maledicência, visando denegrir a imagem dos irmãos. Esta autojustiça de José cega a realidade de quem realmente é a pessoa. E esta pessoa não ouve ninguém. Esta pessoa não quer saber de mais nada. Ela não se enxerga. Ela só enxerga o erro do outro. E a Bíblia mostra aqui, né? Tira primeiro a trave do teu olho, faça um autoexame para remover qualquer pecado pela soberana graça e misericórdia de Deus. É fácil ver que o outro tem um cisco no olho. Esse rapaz aí, esse aqui não me engana. Não sei não, esse aqui está com segundas intenções. Não sei. E você carregando uma trave e não percebe que você é tal igual ou pior. Este sintoma de autojustiça, que muitas vezes nós achamos que é uma vantagem, que é uma virtude, cuidado. Você que não quer dar ouvidos a outros, ou não presta atenção quando te dão razão, ou quando te dão uma advertência, é um sintoma. Em famílias desajustadas, as coisas não são resolvidas pelos meios corretos. Famílias disfuncionais não conseguem resolver as coisas do modo correto. Às vezes vai no grito, às vezes vai na ofensa, vai num castigo, às vezes vai até numa greve para ficar isolado no quarto, não conversa com ninguém nessa casa, chega tarde para não ver ninguém, não encontrar com ninguém. A confrontação em amor normalmente vai dar lugar à maledicência, que é vista nos lábios do esposo, da esposa, dos filhos. Em vez de tratar com carinho aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos deu, que é a família, nós começamos a disputar dentro de casa a preeminência, o privilégio. Eu sou o mais importante aqui dentro. Com isso, nós vamos tirando o benefício da dúvida e vamos roubando das pessoas o direito de defesa, tirando com isso um pouco de honra. No caso aqui de José, ele foi, viu os irmãos, ele volta, o pai pergunta, como estão? Estão trabalhando lá, pai, mas quando voltarem a gente precisa conversar, toda a família aqui na mesa, porque o que eu vi lá não gostei. Tá bom, filho, então, quando os outros voltaram do campo, deveriam sentar, olha, parece que não saiu tudo de acordo, o que aconteceu? Isso é amor. Essa reunião para colocar na mesa aquilo que estava acontecendo. O que andou fazendo, Rubem? O que andou fazendo cada um deles? Aser, Naphtali, o que estava acontecendo lá? Quem mexeu com quem? O José fala, não foi assim, pai, ele está mentindo. Às vezes, esse tipo de reunião tem que ser bem controlada, porque o negócio pode desgringolar. O fio pode desencapar e vai dar curto-circuito. Ou a barata voa mesmo. Não é? As pessoas têm o direito de responder, de falar, de se justificar. Muitas vezes não queremos nem ouvir. Você está errado e pronto. Encerramos o assunto. Mas deixa falar, deixa explicar. Mesmo que essa pessoa vai dar volta. A pessoa que fala muito é porque, de fato, ela já está errada. Mas vamos ouvir. Não foi isso que aconteceu. E José
colaborou para que a ferida ficasse mais latente. José era filho de uma mulher favorita de Jacó, a Raquel, que Deus a tenha. O pai trabalhou 14 anos para conquistar essa amada. As coisas de maior valor, de maior paixão, vêm com muito trabalho, não vem fácil. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, não tem esse ditado? Pelo menos lá tem, vocês levaram para lá, e eu estou trazendo de volta. Aquilo que a gente mais ama, que a gente mais deseja, dá trabalho. E precisamos trabalhar. Está aqui Jacó. Ele ganha uma roupa especial e ostenta um símbolo de realeza dentro de casa. O que vem a ser esta roupa que trouxe tanta desavença dentro de casa? Perceba que às vezes um irmão recebe uma prenda valiosa, ou um tênis bonito, ou talvez um carro, ou um outro benefício maior, aí o outro irmão fica, ele ganhou, e eu vou ficar com o velho agora? Normalmente é assim, né? O mais velho ganha e o menor fica com o velho, né? E você fica, a segunda filha lá sempre sofreu com isso. Ou o segundo filho sempre sofre com isso, não é? Mas, muitas coisas que nós almejamos na vida, pode ser o próprio pai, a própria esposa, que foi no shopping e comprou aquele vestido sem pensar nos filhos, e gastou um dinheiro que não podia, onde não devia. E agora, como é que fica? Então, esta ostentação pode trazer grandes tormentos para dentro de casa. Cuidado com a ostentação. Se você pode viver uma vida num patamar, na escada e da escala de valores, aqui em cima, quem está no alto, cuidado que quando cair a queda é grande. Portanto, fica uns degraus abaixo. Fica vivendo um pouco mais na modéstia. Não dá para comprar uma Ferrari? Não dá? Contenta-se com uma Lamborghini. Foi o meu caso. Né? Carrinho, Lamborghini, pequenininho. Coloca em cima do piano, né? Fica lá, fazer o quê, né? Não deu para comprar um carro zero? Compra um carro seminovo, pronto. Esta roupa foi o motivo de toda a desavença dentro de casa. Aí pronto, os irmãos quando viram aquilo falaram, não, essa foi demais, agora chega, pronto. Aquilo, a barata já estava... A túnica talar, que tem algumas traduções, ketonete passim. Esta palavra só vai aparecer mais uma vez em 2 Samuel 13:18. Muito curioso. Parece que esta veste, sempre mencionada nas Escrituras como um prenúncio de tragédia. Ambas as histórias são trágicas, as de José e de Amon e Tamar. José foi vendido, Tamar foi violentada. Os irmãos despiram José da sua túnica e venderam ele para uma caravana que ia para o Egito. Lembro da história, né? Não preciso nem ler aqui. Que túnica que é essa? Se era colorida, se era verde e branco, eu não sei. Se era vermelho, verde, eu não sei também. Colorida, não sei também. Provavelmente eram roupas de linho, longas, típico de um príncipe. Mas o texto tem alguns detalhes, algumas palavras que ainda vai nos revelar o que está por trás ou lá atrás da história que a gente não percebe e que às vezes, em famílias desajustadas, o amor nem sempre é ordenado. Nós temos dificuldades no relacionamento com coisas. Nós temos dificuldades no relacionamento com pessoas. Damos valores às coisas e usamos as pessoas. Devemos usar as coisas e amar as pessoas. Está invertido. Quantas famílias são divididas por causa de uma herança? E eu sei bem disso.
Ah, como eu sei. Quando foi vender a casa da minha avó, lá no Ipiranga, perto do Museu da Independência, valia um bom dinheiro, uma casa grande. Pronto. 5 irmãos, aqui são 12. 5 deu um barulho terrível. Vende por tanto, eu quero tanto. Vende 2 vezes, não, vende à vista. Essa parte é minha, você não tem direito. Não precisa entrar mais em detalhe. E não é só isso. Muitas vezes, a carreira profissional de quem está num trabalho é a chance da minha vida, é a promoção que eu sempre sonhei, mas agora, justo nesse momento, e você fica nessa, eu vou dar prioridade à minha carreira ou dar prioridade à minha família? E depois, lá na frente, vai reclamar dos resultados ou da situação da família. Muitas vezes nós temos que perder para ganhar, não é? Nós temos que abrir mão para segurar lá na frente. Família é assim. Desculpa mais uma vez dar um exemplo pessoal, mas é para ilustrar, não é para... A Camila trabalhava num laboratório quando nasceu a primeira filha. Depois nasceu a segunda filha. Ela teve que abrir mão do laboratório, ela falou assim, eu vou me dedicar à criação das crianças. Principalmente nos 5, 6 primeiros anos. É ali que você estabelece o caminho, o padrão, a estrutura da criança. Graças a Deus, colhemos um bom resultado, muito melhor do que um salário de empresa. Seríamos outros exemplos, mas eu acho que vocês conseguem enxergar para onde nós estamos caminhando. A resposta dos irmãos a esta imaturidade de José com relação ao seu sonho. O sonho de um tira o sono de outros. Muitas vezes dentro de casa pode surgir isto. O seu sonho, a sua carreira, a sua profissão, às vezes vai incomodar o outro. Porque isso envolve às vezes dinheiro, às vezes envolve atenção, às vezes envolve outra colaboração da família e que o outro vai ficar incomodado. O que está ruim pode piorar, hein? E este sentimento de ódio vai sendo cada vez mais engordado, potencializado, quando eles começam a ouvir o sonho de José. Veja o verso 3 do capítulo 37. Israel amava a José. Porém, olhando o capítulo 37, verso 1, diz assim, e Jacó habitou... É Jacó ou Israel? Porque o texto bíblico trabalha assim. Percebem? Opa, algo chama atenção aqui. Ler as escrituras é como conduzir um automóvel. Você está na 5ª marcha, tem uns que tem até 7, né? Mas às vezes você roda para a 4ª marcha. Quem está do lado mal percebe que a velocidade mudou. O texto bíblico muitas vezes vai de 3ª marcha, 7ª marcha, muda. Nós temos que estar atento a esta movimentação, porque quer nos dizer algo muito importante. O que quer dizer? Espera, daqui a pouco eu falo. O ódio é um pecado de terríveis consequências, vai gerar outros pecados. Ah, mas eu não tenho ódio de ninguém, eu amo todo mundo, eu gosto de todos de casa, eu sei. Mas o ódio, ele pode ser do tamanho de uma melancia, mas o ódio também pode ser do tamanho de uma ervilha. Depende como ele vai se desenvolver, como ele vai crescer, conforme aquilo que você vai nutrir nele. O ódio é um campo fértil para outros pecados surgirem. Ele não precisa ser grande e ele não precisa ser manifesto. Mas se ele está, esse sintoma, acalentado lá no fundo, bem lá no fundo do seu âmago, ele vai despertar outro e outro. E aí você não vai saber qual segurar. Foi o que aconteceu com os irmãos de José.
a raiva, o ódio, a inveja, por causa da roupa, por causa dos comentários. Imagine os irmãos voltando do campo e José já deu a má notícia. Estava lá sentado na poltrona, jogando, né? Porque na época ele jogava, né? E os irmãos chegam tudo suado, com a roupa suja, cheiro de bode, aquela coisa toda, porque eram pastores, né? Aí o pai Jacó lá, que história é essa que eu ouvi de vocês? Vocês estavam fazendo isso, aquilo outro. Pai, quem contou o dedo duro? Aí pronto, já começa lá da porta. E aquilo vem que vem, né? A barata voa, vem vindo, né? Muito bem, vamos passar para cá, não vamos ler esse texto por hora. O que eu quero dizer está ilustrado aqui. Quantas famílias, aqui, a minha, sua, está nesse retrato aqui. Esquece esse aqui você não está vendo nada, aqui, só aqui. A pessoa está limpando este iate, este barco bonito, que está à venda. Se você estiver interessado, depois fala comigo, a gente pode negociar isso aqui, né? Ele está limpando, passando um pano, está ficando uma maravilha. Ele comprou, olha, todo orgulhoso. Tem gente assim, mostrando a sua família. Minha família é assim, passa um pano, brilhando, ela vem bonita, toda educada, todo mundo sorrindo, todo mundo bem vestido, bem alimentado, uns mais alimentados do que os outros, né? De repente, ele precisa fazer uma faxina direita, ele levanta o barco e o que ele encontra? Ele encontra isso, algas, humus, ele encontra muita sujeira que vai impregnando no casco, que está debaixo d'água, ele não viu, não sabia, tadinho. Temos um marinheiro aqui conosco, ele sabe muito bem, qualquer embarcação sai de um porto, vai para o outro, pode ser 0 quilômetros, chegou do outro lado do rio, do outro lado do oceano, aportou, imediatamente começam a limpar o calado, começam a passar uma pá para limpar e tirar as coisas que vão se impregnando na viagem. Pode ser um recife, pode ser uma carne podre, pode ser qualquer coisa, né? Até uma barata. Não estamos falando tanto de barata, a gente vai sonhar com isso aí. Meu Deus. Ele nunca fez uma manutenção. Quando levantou, o negócio estava feio. Feio e fedido. Ainda bem que foto não tem cheiro, né? Estava assim. O que eu quero dizer para você é que está na hora de você fazer uma investigação na sua casa, no seu relacionamento. Mas está tudo bem lá, não tem nada disso. É só a família de José e de Jacó. Que também, Jacó, eu conheço a fama dele. Eu sei que não era das melhores. A hora de sentar na mesa e conversar. E começar a limpar o que está por baixo. Muitas coisas a gente engole. Não engolimos? O que vai acontecer no dia a dia, a gente engole. Lá no Brasil a gente fala, a gente vai engolindo sapo. Não é assim? Engolir sapo, engole sapo. O que acontece quando a gente engole muito sapo? Uma hora você vomita um brejo inteiro, você não aguenta mais, você explode, né? Pá! É o que acontece. Pequenas coisas, pequenas situações precisam ser resolvidas, não podem deixar para depois. Isso aí não é nada, né? Porque hoje ela está cansada. Tá, eu sei. Vai tomar um banho, janta, depois a gente conversa. Se não der hoje, vai amanhã. Tinha um japonês lá na igreja que a gente frequentou, que ele sempre fazia isso. Ele escolhia um dia da semana e saía com uma filha. O outro dia da semana, saía com outro filho. Um fim de semana, saía com a esposa. Ia comer uma pizza, tomar um sorvete, dar uma volta na praça, uma meia hora. Uma questão de atenção. Muitas vezes você acha que é uma situação insuportável, mas cada um está precisando do quê? De atenção. Está carente, precisa ouvir isso. Se não for feito, vai acumulando sujeiras num relacionamento. Porque a vida é uma viagem, né? Então, qualquer viagem você vai acarretando pó, poeira e etc. A ingenuidade de José é vista pelo fato dele contar o sonho gabando-se, orgulhando-se da sua roupa real. E o pior, depois do primeiro sonho, veio o segundo. Ele estava numa rede,
né? Na sacada da casa dele, naquela brisa gostosa do fim de tarde, teve um outro sonho. Foi contar para o pai e para os irmãos. Aí ninguém aguentou. Você só vê os talheres caindo no prato. Ah, José, para com isso. Agora você quer dizer que eu e a sua mãe e os seus irmãos... Ah, sim, já é demais. Vai para a cama, menino. Vai ficar sem janta hoje. O negócio estralou. Mas nós sabemos que esta é a família de onde vai vir o Messias. É uma família diferente. Seus irmãos tinham inveja, mas o pai guardava no coração. O TB lá é uma tradução brasileira. O que é inveja? Ah, eu não sofro disso não, eu já sou maduro, eu sei muito bem que isso não é comigo. Ira, ciúme, uma palavra forte e aponta um sentimento mais profundo que o ódio. Mas ela está latente ali, mas se ela se desenvolver, ela vai ganhar proporções trágicas. A inveja, a malícia andam juntas. Como a gente vai detectar isso? Quando você vê uma conversinha assim de snob, sabe quando você quer mostrar que você entende mais que o outro, que sabe. Ah, eu sei porque você está fazendo isso, eu sei porque você quer aquilo. Tá? É um dos frutos da carne. Resultado de um coração pecaminoso. A gente tem um ídolo como José aqui. Ah, José é assim. José é um herói. Ele salvou Israel na fome. Ele foi valente. Ele foi resistente. Ele mostrou fé. Tudo isso, ok. Mas era como nós. Passivo das mesmas tentações, das mesmas coisas. E Deus está trabalhando na vida de José, como também na vida dos seus irmãos e do pai. Deus está trabalhando na nossa vida. Você não tem que, na vida, ser aquilo que você queria ser. Ah, eu estou lutando para ser aquilo que eu quero ser. Ah, que bom, isso é importante. Vai estudar, trabalhar para ser aquilo que você quer ser. Vírgula. Porém, nós temos que ser aquilo que Deus deseja que sejamos. A imagem e semelhança de Cristo. Este é o alvo de Deus para a nossa vida, de Deus para a nossa família. A inveja é uma reação à falta de algo. Alguma coisa que falta na sua vida vai provocar inveja. Uma atenção, um carinho, um sonho que você quer contar, um desejo que você quer expressar. Então, a inveja, ela nasce dessa falta de algo. Algo mexe com você. E o ciúme é uma reação à ameaça de perder algo. Será que eu vou perder a atenção dos pais? Será que o marido vai perder a atenção da esposa? Será que a esposa vai perder a atenção do marido? Então fica esse jogo de ciúmes, de inveja. Isso dentro de uma casa, entre aspas, é normal, entre aspas. Porque quando você nota estas coisas acontecendo, é hora de tratar. Ele pode ser comparado numa relação ainda de duas pessoas. Bom, se eles têm isso, eu também quero ter. Então, veja como nós lidamos com o egoísmo. Todas estas coisas carnais fazem parte da nossa natureza. E nós temos que admitir isto, para que cada vez mais esta natureza carnal seja abafada e a espiritual seja vivenciada dentro de casa. Você não é cristão quando você entra por aquela porta, quando é domingo. Você é cristão quando você acorda na segunda-feira e vai até sexta. Toda semana. Agora, qual é o resultado de tudo isso que estamos vendo? Sentimentos pecaminosos, o ciúme que se transforma em ódio, ódio que vem com mais ódio, ira. Em famílias desajustadas, normalmente as pessoas respondem pecado com pecado. Bateu, levou. Comigo é assim. Não é? Tem gente que pisou no meu pé, vai levar. Esta é a família de José. Será que a nossa também é assim? A preocupação de Jacó, ela é até que é justa. Os moradores daquela região podem não desejar coisas boas para
os filhos de Jacó. Então, olha, rapaz, vai ver onde seus irmãos foram levar o rebanho, me traz notícia, porque o celular não está pegando aqui no campo, né? Está sem sinal. E Jacó manda José. E ele está longe, não apenas de casa, mas da proteção do pai. E é necessário, muitas vezes, ficar longe da casa e da proteção do pai. Você está preparado para isso? Ficar longe da proteção do pai, da proteção do lar, até dos amigos, até da igreja? Você tem estrutura para isso? O que acontecerá? O que acontecerá, meus amigos, no próximo programa? A vingança que os irmãos vão tramar para cima de José. Um sentimento que estava lá no coração, ó. Estava esquentando, não é? O pecado está à porta. Será que eles vão dominá-lo como Caim? Deus falou isso para Caim. O pecado está na porta. Você vai dominar ele, como é que vai ser? Muitas vezes a gente fica numa fúria, numa raiva. Aí eu pego ele. Você vai dominar esse pecado ou você vai explodir e vai partir para a ignorância? Não é? Os irmãos de José já estavam na tampa. Eles estavam trabalhando longe, muito longe, para ninguém ver. E aí eles olham, quem veio lá? Pronto. Todos eles combinaram, agora a cobra vai fumar. Nós vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Esse rapazinho aí está muito, né? Pensa que é o que agora? O nosso chefe? Ah, a gente pega ele. O que acontece naquela casa é reflexo do que acontece na nossa também. Não é diferente. A proporção é menor, mas ela pode ser tão grande quanto. Eu termino aqui a primeira parte.